Quando Jesus me alcançou, eu estava com 19 para 20 anos, estava no quartel, com uma vida muito conturbada, não só pessoalmente, mas uma casa também muito conturbada. A família do meu pai, né, da minha mãe, era uma guerra constante, de muita luta, como eu já falei com vocês. A violência sempre fez parte da nossa vida. O álcool, né? E isso nos levou, e principalmente eu, né, a ter uma vida assim muito revoltada com aquilo tudo. E eu me lembro que, embora éramos uma família, mas a gente não tinha aquela relação prazerosa e gostosa, né, de família, de estar perto, estar junto. Eu me lembro que poucas conversas eu tive com meu pai, porque na maioria do tempo meu pai eu estava trabalhando, eu estava fora de casa, e finais de semana ele ia estar com os amigos deles, né, dele de copo, e a gente foi sempre muito solitário. E isso de alguma forma também fez com que nós que éramos 3 filhos, a gente não estivesse, né, tão perto. A gente brincava no meio dos outros, mas assim uma vida muito solitária. E quando Jesus me alcançou, que eu estava totalmente perdido, né, já muito desanimado, desencorajado a continuar vivendo, juntamente com essa vida de Jesus que fez parte de mim, começou a fazer parte da minha vida, e que me encheu assim de uma alegria, de uma vontade de viver muito grande, porque eu desde os 16 anos, eu já vinha pensando em me matar, em me suicidar. Era uma angústia profunda, que não tinha cura, não tinha alívio. Mas juntamente com essa presença, que por si só já é poderosa, já é suficiente, né? Porque é muito tremendo, meus irmãos, essa presença de Jesus. E ele falou que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mas na verdade, Jesus vai estar conosco por toda a eternidade, né? Porque quando os dias aqui se encerrarem, ele vai estar conosco por toda a eternidade. E não existe promessa maior do que essa, do que presença. Principalmente para quem se vê muito sozinho, muito solitário. A presença, eu acho que é tudo aquilo que a gente precisa. Eu me lembro que nessa época, por exemplo, nós não éramos ricos, mas o dinheiro não era uma coisa que era escassa nessa época. Né? Meu pai tinha um bom trabalho, nós tínhamos comércio. Eu me lembro que houve um tempo da nossa vida que tinha 3 carros na garagem. E tinha carro novo, carro do ano. Aquele Fusca Fafá de Belém, lembra? Quem lembra disso? Isso é muito antigo, só Jesus. Um Fusca chamado Fafá de Belém, porque a lanterna dele era uma lanterna assim grande, redonda, e botaram de apelido de Fafá de Belém, porque vocês sabem como é que é, né? Eu não sei se você conhece. Dinheiro não era o nosso problema. O meu problema era relacionamento, era companhia, era amizade. Era ter alguém para compartilhar, porque o ser humano, de alguma forma, ele precisa disso. Ele precisa de comunhão, né? Comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com as pessoas. E hoje você vê que parece que as pessoas hoje têm várias ferramentas, né, de relacionamento, mas é tudo virtual. Parece que quanto mais relacionamento virtual se tem, menos comunhão existe, né? Comunhão verdadeira, comunhão de estar perto, né? Como diz lá no livro de Eclesiastes, é melhor ser 2 do que 1, lembra? E ali fala que tem melhor paga, diz que se houver uma confusão é melhor você estar acompanhado. Se você já participou de confusão sozinho, é uma coisa. Se você arrumou uma confusão estando junto, é outra história, né? Mas ali também diz que um aquenta o outro, um aquece o outro. Então, ter mais alguém pode ser tudo aquilo que você precisa para continuar vivo, para sobreviver. E nessa época, uma das lembranças que eu tenho é que eu não ganhei só a presença de Jesus, que já seria suficiente. Eu ganhei também uma família. Eu ganhei irmãos, assim, irmãos, verdadeiramente irmãos. Por quê? Porque como eu não encontrei isso dentro da minha casa, naquela época, infelizmente, porque era uma casa dividida, era uma casa muito confusa. Para nós, por exemplo,
Os melhores dias é quando o nosso pai não estava em casa, porque a gente conseguia ter algum tipo de sossego. Mas também havia muito conflito entre eu e meus irmãos, a gente brigava muito. E quando eu encontrei essa família, isso, meus irmãos, foi também um refrigério, né? Porque eu me lembro como se fosse hoje, a gente passava muito tempo junto, eu praticamente morei na casa de Zaninha, dormia lá algumas vezes, a maioria eram moças, né? Só tinha um Roger muito pequenininho, mas eu passava ali o dia inteiro com eles, comia, chegava no café da manhã, né, Zaninha? E era almoço, era janta, uma casa que não tinha muito recurso, mas era um verdadeiro coração de mãe, porque cabia todo mundo. Uma casa humilde, né, pobre. E eu me lembro como se fosse hoje, porque eu vi as reformas que foram acontecendo. Quem vai lá hoje não sabe como era, né? Mas uma casa muito acolhedora, porque as pessoas eram acolhedoras. Então eu ganhei uma família. E isso, meus irmãos, foi tudo aquilo que eu precisava, sabe? E porque nessa família se falava de Deus em todo momento, não havia outro assunto. O nosso tema ali não era futebol, não era nada, só falava de Jesus. E eu amava Jesus profundamente. E amava meus irmãos, então não queria sair dali. E isso me gerou muito problema, né? Muita confusão também, porque eu passava o dia inteiro ali, não ficava em casa. E isso, como isso foi para mim importante, porque eu penso que se não fosse essa ajuda, se eu não tivesse essa ajuda naquela época, eu não teria sobrevivido a todas as lutas, a todas as angústias, a todas as guerras e conflitos que eu passei, porque ali era como se fosse assim meu lugar de descanso, minhas águas de descanso. Eu passava muita tribulação, principalmente com meu pai em casa, e lá era o meu lugar de refúgio, né, onde eu sentava e as pessoas falavam comigo de Deus, onde a gente pegava um violão, né, e começava a cantar e ministrar, e Jesus enchia os nossos corações ali, enchia a nossa vida, e aquilo ali é como se fosse algo que carregava a minha bateria, meu coração, né? Eu voltava para casa mais renovado e pronto para mais um tempo de combate, de lutas intensas, como era quase que diariamente isso, né? E como foi bom, e eu entendo isso, que, na verdade, o diabo só não conseguiu ceifar do meu coração a semente, porque eu estava protegido, eu estava abrigado, eu estava protegido por esse relacionamento, porque eu estava inserido no corpo. E eu fui gerado dessa forma, né? Por isso que eu falo assim, porque eu fui gerado assim, e prossegui minha vida assim, porque no início da minha vida também, eu aqui cuidando já nesse contexto aqui com vocês, eu me lembro, né, porque eu era bem mais jovem do que eu sou hoje, e nós cuidávamos de muitos solteiros. E a nossa casa também se tornou um refúgio. Eu me lembro disso. Porque a gente foi pai de discípulos que não tinham pai, outros tinham pais, mas os pais não moravam no Rio de Janeiro, então, a gente, mesmo sendo novo, né, e meus filhos eram muito pequenos, a gente tinha filho adolescente, sabe, que morava, que vivia muito perto. E eu me lembro, né, porque tem um cara que me persegue até hoje, eu não sei se ele está aqui. Alex está aqui, não? Está ali, Alex, está aquele cara ali, ó. Conheci Alex, ele tinha uns 20 anos, Alex, por aí, né? Trabalhava em Furnas, estava estudando, fazendo engenharia, e queria casar na época, queria namorar. Eu falei, não, tu vai estudar primeiro. E é interessante o seguinte, que Alex também foi uma pessoa assim na minha vida, né, como outras pessoas, mas eu estou lembrando dele porque é o seguinte, um dia a mãe dele, Dona Salete, os pais de Alex, ela me fez um pedido assim que eu estranhei em princípio. Ela falou assim, Cláudio, eu queria que você fosse almoçar domingo na minha casa agora que vem, você pode almoçar? Eu falei, posso, ela cozinha muito bem, Dona Salete. Aí ela falou assim, não, Cláudio, porque é o seguinte, eu quero almoçar com meu filho, e se você não for almoçar na minha casa, ele não vai almoçar comigo. Porque era um cara que não largava a gente também, né? Ficava muito perto, é um filho, né? Que a gente viu não crescendo
fisicamente, mas crescendo em maturidade, depois casou, veio os filhos, né? E eu sei o quanto isso protege, porque o corpo, a igreja, ela não é isso aqui. A igreja, na verdade, é a família de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, amém? E o que acontece? Eu estou falando isso porque eu tenho a impressão que uma das coisas que se perdeu ao longo desses anos foi essa coisa da comunhão, sabe? Do relacionamento. Aquele desejo de estar perto, estar junto. Eu me lembro que alguns anos atrás, aqui entre nós, né? Assim que a gente comprou esse lugar, era muito comum os irmãos tirarem férias do trabalho para estar perto das coberturas. E eu me lembro que por muitos e muitos anos eu não conseguia tirar férias só com a minha família, sempre tinha um carrapato junto. Tinha uma família ou duas, então quando a gente ia buscar algum lugar, a gente não buscava só um lugar para nós, a gente buscava um lugar, tinha que ser um lugar que cabesse, o que coubesse mais gente. E era sempre muito cansativo. Vocês sabem que essa coisa de relacionamento, de corpo, cansa muito. É uma coisa que, até certo ponto, te gera algum prejuízo, né? Principalmente aqueles que recebem em casa. Às vezes aquele presente, aquele bibelô que você está lá no teu aparador e chega o filho de um irmão, né, mais agitado e quebra. Outro dia eu ouvi... Não contar isso não, senão vai ficar esquisito. Você sabe o que é, né? Mas tem prejuízo. Mas no final de tudo, meus irmãos, quando a gente faz a conta, você sai desse tempo assim cheio de Deus, porque é uma bênção muito grande o relacionamento. Porque é no relacionamento que Deus atua. Deus, ele usa a igreja para edificar a própria igreja. Eu quero ler assim uns textos com vocês, assim, muito tranquilamente, tá? E espero que hoje eu não cometa erro de novo, porque semana passada foi um desastre, lembra? É a internet, meus irmãos, a culpa não é minha, não. Olha só, o texto de Efésios 4, verso 15 a 17, Paulo diz assim à igreja: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto é muito tremendo. Paulo está falando da igreja. Eu não sei se você compreende só ao lê-lo, mas Paulo está falando, né, de um corpo. Está falando da igreja, ele está falando da família, embora ele está usando aqui a figura do corpo, né, como uma analogia, mas ele diz que o corpo, ele é ajustado e consolidado, né, fortalecido pelo auxílio de toda a junta. Aí, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. O corpo de Cristo é muito tremendo, meus irmãos. Por que ele é tremendo? Em primeiro lugar, porque nenhum ser humano, nenhuma pessoa fora de Jesus, ela tem a plenitude de Deus nela. Nenhum ser humano, por mais espiritual, por mais discípulo que foi ou que seja, ele consegue resumir nele, aglutinar na vida dele todos os dons, toda a graça, a plenitude. Jesus foi o único, porque diz que em Jesus residia toda a plenitude de Deus. Fora de Jesus, só existe uma outra coisa que tem a plenitude, que é o corpo. O corpo, a igreja. Tem porque está ligado ao cabeça, inclusive. Se o corpo está ligado ao cabeça, logo também ele tem tudo, toda a plenitude. A Bíblia diz que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Os dons estão na igreja, todos os dons. A gente vem conversando isso no presbitério. A gente está até com uma agenda aí para setembro. Você já pode colocar aí na tua agenda, naquele feriado de 7, 8 e 9 de setembro. A gente está querendo trazer aqui, para estar entre nós aqui, um irmão
que a gente crê que ele é uma autoridade para falar sobre isso, sobre os dons do Espírito. E se você quer conhecer melhor sobre isso, quer provar, bota na tua agenda aí, porque como é um feriado, inclusive, é sexta, sábado, domingo, geralmente as pessoas já planejam viagem. Se você quer conhecer e quer provar um pouco melhor disso, reserva esses 3 dias, deixa para viajar depois ou antes, que você vai provar isso. Fiz o comercial, tá, Júnior? Foi bem feito, não? Tá legal? Mas o que acontece? No corpo, na igreja, aqui, olha, reside a plenitude, não só nessa igreja local, mas na igreja de Jesus. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte, que tudo que nós precisamos, toda a graça, todo o dom, todas as ferramentas de Deus estão na igreja, estão no corpo. Porque é através da igreja que Deus vai fazer a sua obra, a sua missão. O que você precisa está em Deus, na vida do teu irmão, porque tudo está em Deus, tudo está em Cristo. Mas onde é que está Jesus hoje, meus irmãos? Aonde Ele está? Diz assim, em mim. Você não tem convicção? Diz em mim, em nós. Jesus está aqui, está em você. E aí estar juntos, estar ajustado, bem vinculado, isso é muito importante. Vocês concordam comigo, não? É muito importante, por quê? Porque de repente aquilo que você precisa, você pode encontrar na vida de uma pessoa que está perto de você, está do teu lado. E é assim que acontece. Ao longo desses anos todos aí, eu vi isso acontecer, não só através de mim, mas através de alguém. Nesse processo todo, eu já passei muita luta. E como foi bom aparecer alguém, e às vezes é alguém que você menos espera, alguém que você, às vezes, não espera, aparece com uma palavra de Deus, ou tem uma ação, uma atitude, e é tudo aquilo que você precisa para te restaurar, para te renovar. Às vezes você quer ouvir Deus, e você está num dilema, você não sabe qual é a vontade de Deus em relação àquele assunto específico, e Deus usa uma boca bendita para te dizer. É assim ou não? Oi? Mas não é só isso. Por favor, meus irmãos, interajam comigo, senão eu vou achar que vocês não estão gostando nem um pouco. Aí eu vou pedir Júnior para vir para cá. Eu preciso que vocês interajam comigo. Mas não é só isso, às vezes você está precisando de algo, de um socorro. Eu contei aqui numa dessas reuniões, lembra? Que eu falei de um casal de pastores que foi na minha casa me levar um dinheiro que era exatamente o valor que faltava para a gente comprar uma geladeira, lembra essa história? E eu já vivi isso de muitas e muitas e muitas maneiras. Mas não é só isso. Às vezes é uma mão que vem sobre a tua cabeça e ora, e é exatamente naquele momento onde o milagre acontece contigo. Eu não sei se você já provou isso. Já experimentou de alguém orar por você, e de alguma forma você ser renovado, ser curado, e você experimentar de Deus na vida de alguém. Daí a comunhão é muito importante. Eu gosto muito de um texto, que eu já usei aqui algumas vezes, aquele texto de Esdras, capítulo 3, lembra? Que fala justamente daquele êxodo, daquela volta de Israel, do povo de Israel que estava na Babilônia. E quando Ciro fez um decreto enviando eles de volta para reconstruir a casa de Deus, né? E diz que, lá em Esdras, capítulo 3, diz que no 7º mês, que eles tinham chegado em Jerusalém, diz que o povo se levantou como o quê? Como um só homem, para edificar o altar. E eles fizeram isso. Porque a unidade, meus irmãos, a comunhão, o corpo, tem muita força, até para o mal. Quando as pessoas se juntam, até para o mal, eles têm força. Na Torre de Babel, diz que o povo se uniu, se juntou para o mal. E se Deus não interrompesse ali aquele intento, eles iam alcançar. E por que eu estou dizendo isso? No carnaval do ano passado, o Júnior me ligou, angustiado, já falei isso mais de uma vez, vou falar de novo hoje.
Júnior me ligou angustiado, né, querendo que ele estivesse junto ali com os irmãos. Ele falou assim: Cláudio, tem irmãos que estão me procurando, me pedindo perdão, porque não têm me procurado, não têm estado comigo. E Júnior estava muito angustiado quando ele me chamou. Lembra, Júnior? Ou já esqueceu? Lembra, né? Ele me chamou: pô, Cláudio, vamos estar junto aqui, vamos conversar com os irmãos. E aí foi quando tudo começou, porque eu falei para ele, olha, Júnior, a coisa começa em Deus. Eu sei que quando alguém está frio, está morno, a pessoa quer tudo, menos Deus. E se não quer Deus, não quer estar contigo também. Não quer estar com você. E eu comecei a conversar com o Júnior, para falar para ele de onde a gente deveria recomeçar a restaurar as coisas. E esse caminho que a gente tem buscado há algum tempo, vocês sabem disso. Quer voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor, quer restaurar o altar, é aprender a orar com o Espírito Santo. A gente está, inclusive, aí no meio de uma campanha para aprendermos a orar. Semana passada eu falei da importância de nós restaurarmos a palavra entre nós, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Eu não sei só se você está ouvindo somente, mas se você estiver praticando, eu creio de todo o meu coração que você está provando o resultado disso. Mas uma outra coisa que é importante também, que faz parte das primeiras obras, é a comunhão. É aquilo que havia lá atrás, é aquilo que eu provei, é aquilo que nós provamos aqui no começo, e era um dos motivos da queixa de Paulino, de Júnior. Porque isso a gente percebe, meus irmãos. A gente percebe que não há mais aquela disposição de estar juntos. E aí, até para confortar os irmãos, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo, eu prefiro tomar para mim, sabe? Eu falo assim, eu acho que eu não estou buscando a Deus o suficiente. E aí as pessoas não têm mais desejo de estar perto de mim, porque elas entendem que não tem mais o que receber. Pode ser isso. Mas pode não ser isso. Pode ser que o povo, de alguma forma, ele está satisfeito, ele está se saciando com outras coisas. Ele está entretido. E essa coisa agora de estar junto, de estar repartindo, estar compartilhando, porque não é só para receber. Na verdade, Deus te plantou no corpo, te colocou no corpo. Não é para você receber só, mas é para você dar. Porque a vida espiritual, meus irmãos, ela precisa ser desenvolvida. O dom de Deus precisa ser exercitado. Você lembra quando Paulo escreve a Timóteo para que ele exercitasse os dons que ele havia recebido? E Paulo fala isso 2 vezes com Timóteo. Ele fala de um dom que Timóteo recebeu pela imposição de mãos dele, e em outra carta ele fala de algo que Timóteo recebeu pela imposição de mãos do presbitério. E a expressão que Paulo usa é reaviva o dom que há em você. O dom de Deus, quando ele não é utilizado, ele fica no estado de latência, de mornidão, ele fica parado, ele fica ali amortecido. O dom, ele precisa ser exercitado. E o melhor lugar, e talvez não haja outro lugar, meus irmãos, aonde o dom é necessário e aonde ele funciona, senão na comunhão. Você já percebeu que todos os dons, inclusive o de línguas, porque tem gente que fala, não, o dom de língua é para edificar quem fala. Mas Paulo fala que se há intérprete, edifica o outro. Todos os dons que a Bíblia narra, fala, ele só tem sentido para o outro. O dom é para fora, o dom não é para você. O dom não é para dentro. O dom só funciona, só entra em operação quando você está junto, quando você está perto. Talvez aí raramente essa coisa da visão, por exemplo, né? Do sonho. Aí você sonha, né, na tua casa, aquela coisa toda. Mas geralmente o dom é voltado para alguém, para a igreja. E quando eu me afasto, quando eu não quero comunhão, de alguma forma também eu estou anulando esse dom. Eu não estou exercitando esse dom.
E aí, essa coisa plena de Deus, de você ser um instrumento para a vida de alguém, e você receber também de alguém, isso não acontece, e a igreja, ela não é edificada. É o texto de Efésios 4. A edificação da igreja vem através da própria igreja. É segundo a justa cooperação de cada parte que Deus efetua o próprio aumento do corpo. Isso não acontece quando você se isola. Quando por algum motivo, por alguma frustração, ou por algum interesse pessoal, porque a Bíblia fala que o solitário, ele busca o seu próprio interesse. Geralmente as pessoas que são sozinhas, são pessoas que preservam e priorizam muito os seus direitos individuais, os seus privilégios, porque é difícil. Comunhão, relacionamento é um desafio, mas é um princípio de Deus e é um dos maiores instrumentos que Deus tem para edificar a tua vida. E quando você se afasta disso, você está abrindo mão disso, de crescer. E aí você vê, às vezes, uma igreja menina, infantil, imatura, porque ela não quer se relacionar. Agora, não é só os dons, meus irmãos, que tem tudo a ver com o corpo. Os mandamentos, a palavra de Deus. Você já percebeu a quantidade de mandamento que está relacionado entre você e alguém? É aquilo que as pessoas chamam de mutualidade. Você sabe o que é mutualidade? Mutualidade é uma coisa que envolve você e mais alguém, ou você e algumas pessoas. A maior parte dos mandamentos está ligado uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros, suportai uns aos outros, falai a verdade uns aos outros. Na verdade, meus irmãos, a minoria dos mandamentos estão ligados a Deus somente. A maior parte dele está ligada ao próximo, está ligado a alguém. E lá no livro de Hebreus, ele diz que o homem espiritual é aquele que tem as suas faculdades exercitadas pela prática. Onde é que você vai praticar a palavra? Tu acha que é naquela casa de praia ou naquela casa da montanha, lá isolado, que você não vê a cara de ninguém? É ali que você vai crescer no amor? Será que é ali que você vai aprender a perdoar? Será que é ali que você vai aprender a suportar, a assistir, a socorrer? É ali que você vai ser edificado? Ou será que é no relacionamento? É quando você interage com as pessoas que estão perto de você. E que muitas vezes você ignora, você resiste. É aquele irmão chato. Porque eu já falei, irmãos, a igreja tem de tudo. Tem gente que se frustra porque acha que a igreja é um lugar perfeito. Ela vai ser perfeita, porque está lá em Efésios 4. Por que ela vai ser perfeita? Porque Jesus falou, Paulo está lá escrito, Jesus se entregou ao Pai. E ele vai apresentar essa igreja perfeita, gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula. E tem gente que fica sonhando com esse negócio. E achando que ele é o único que pode fazer parte dela. Porque ele foge, ele não quer. Ele não congrega. Ele não está junto. Ele não vai, ele não recebe. E eu já disse, que se existe essa igreja hoje na terra, no dia que você ou eu colocar os pés ali no meio dessa igreja, ela vai se tornar imperfeita. Porque se você vive assim, um pecado você tem, você é egoísta. Aí tu vai macular essa igreja. Tu pode se achar um santo. Mas se você não quer ser instrumento, porque a gente foi chamado para isso, inclusive, meus irmãos. A gente foi chamado para isso, a gente foi chamado para edificar.
Eu peço a Deus sempre, falei, Senhor, eu não quero fazer parte dessa igreja simplesmente, eu quero fazer parte do processo, meus irmãos. Eu quero que Deus me use. Eu quero poder um dia chegar diante de Deus e pegar aquilo que Ele depositou na minha vida, os talentos, e falar, aqui, Senhor, eu vivi para Ti. Recebe. E eu espero ouvir de Jesus aquilo que está na parábola. Servo bom e fiel. Eu não quero esconder meu talento, porque você tem. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe ninguém que tenha nascido de novo que não possua um único dom. Porque a Bíblia diz que há dom que você procura, e Paulo recomenda, mas a Bíblia diz que há dom que Deus dá pela soberania dele. Isso está escrito. Há dons que você recebe quando você procura, com zelo. Mas eu creio que cada nascido de novo, ele tem um dom. Ele tem algo a cooperar. E se você não faz isso, você está enterrando o dom. E um dia, nós vamos dar conta a ele. Amém? Vamos dar conta. A igreja é esse lugar. Mas eu quero ler um texto com vocês. E eu não vou falar muito, eu já falei para vocês que meu sonho é um dia falar meia hora, 40 minutos no máximo. Estou tentando, não consigo. Mas me ajudem. Abre tua Bíblia, que eu vou encerrar com esse texto, com essa palavra. Não é por causa do jogo do Brasil não, tá, meus irmãos? Salmo 133, do verso 1 ao 3. Quero falar de uma outra bênção do corpo. Poderia falar de muitas. Salmo 133, tem gente que conhece de cor, né? Não é assim? Davi escreveu esse salmo. Já está lá, ó. Se você não está com dificuldade, dá para tirar uma copiazinha ali, olha. O que Davi fala? Como é bom e agradável viverem unidos irmãos. Tem gente que acha que Davi é bom mesmo, meus irmãos, é agradável. Oi? É. Será que você, por força de circunstância, você já não foi convencido do contrário? Porque tem gente que foi convencido. Eu estava ouvindo outro dia um homem contar que a maior denominação hoje, ela está só. Ele usou uma expressão, ele disse assim, ó, que a maior denominação hoje está nas casas. Mas como nós ensinamos a igreja nas casas, né? Alguém pode confundir, porque na verdade não é nem na casa que essa igreja está. A maior igreja hoje, no mundo, ele colocou a segunda, eu até acho, pode ser a segunda. Eu nem sei se é a segunda, eu acho que é a primeira, mas a segunda. Mas a maior igreja hoje, no mundo, está na igreja do eu sozinho. A quantidade de gente hoje que não congrega mais é enorme. Enorme. Você encontra muita gente que não quer mais congregar, não quer mais estar junto. E cheio de motivos e razões. Eu acho que essas pessoas, quando leem Davi aqui, falam, acho que Davi é maluco. Né? Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Aí Davi faz duas comparações, essa vida em união. Ele fala que é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E aí ele faz uma segunda comparação. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Davi faz duas comparações aqui, a vida de comunhão, o estar junto, ó, quão bom e agradável é viverem unidos. Inclusive, meus irmãos, uma das últimas orações que Jesus fez foi pela unidade da igreja, lembra? Mas engraçado que a igreja estava acabando de nascer. Ou melhor, a igreja ainda ia nascer ainda.
Porque Jesus, quando fez essa oração, ele estava intercedendo pelos irmãos. Intercedeu por aqueles e por aqueles que viriam. Mas Jesus já estava orando pela unidade. Você vê que esse negócio de unidade, de comunhão, é um desafio. Inclusive, Atos 2. Como é que a igreja vivia em Atos 2? A igreja apostólica. Em que eles perseveravam, lembra? Vamos lá, por ordem do que está escrito lá. Na doutrina apostólica, na comunhão, no partir do pão e nas orações, é isso? A comunhão faz parte? Está lá. Comunhão é algo que tem que perseverar. Por quê? Porque é uma luta. Se tem uma coisa que o diabo quer combater, é a comunhão. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque o diabo teme. Ele sabe que na comunhão você está protegido, como eu falei. Ele sabe que na comunhão Deus opera. A igreja é edificada na comunhão, não é assim? Os dons acontecem na comunhão, tudo de bom acontece na comunhão. E se tudo de bom acontece na comunhão, o diabo quer que você tenha comunhão? E tem uma coisa que o diabo mais teme, que na comunhão para ele é terrível, que são as orações. Vocês já me ouviram falar aqui, eu já falei sobre a oração de concordância. Lembra que eu falei sobre isso? A oração de concordância. Quando você se junta a alguém e você concorda. Eu estou escrevendo agora uma das lições desses dias que a gente está estudando. Eu vou falar sobre o amém. Mas eu quero dar um toque para você. Você sabe o que significa amém? Oi? Mas você sabe o que isso significa? Ou isso é uma frase, porque tem gente que fala assim, irmãos, não dorme, amém. Tem gente que bota amém em tudo, já viu? Isso não é certo, meus irmãos. Por que é amém? Amém não é uma expressão. Amém, quando você fala assim, assim seja. Você lembra que eu já falei aqui outro dia sobre aquela coisa do sacerdote, do levita, mas que Deus nos tornou reis e sacerdotes, lembra? Um reino sacerdotal. Vocês lembram que eu falei com vocês que a única pessoa que ela conseguiu ter na própria vida dela esses dois ofícios foi Jesus? Lembra que eu falei sobre isso? Porque lá no passado o Senhor dividiu isso. O rei não podia ser sacerdote e nem um sacerdote rei, lembra? Inclusive Saul, ele foi reprovado porque no dia como rei, ele quis oferecer sacrifício. Deus não permitia isso. Isso tem uma importância muito grande, meus irmãos. Mas por quê? Porque o sacerdote, ele intercede, ele pede, não é isso? E o que o rei faz? O rei julga. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Esse amém não é um pedido. Esse amém é um julgamento. Esse amém é uma decisão. Quando alguém fala assim, alguém está orando por enfermidade, e você diz, assim seja, o que é isso? Isso não é um pedido, isso é uma declaração, é uma determinação. Você está dizendo assim, ó, que isso aconteça nessa hora. A tua oração não é de sacerdote, é de rei. É por isso que essa coisa do reino sacerdotal, de reis e sacerdotes, é uma coisa tremenda. Porque a igreja, ela não só pede, a igreja também, ela declara, ela determina. A igreja liga, lembra do que diz Mateus 18? O que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, não é assim? O que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Esse amém, meus irmãos, não é uma expressão. No entanto, sabiam que essa palavra, ela está em todos os idiomas? Essa palavra, ela está em todos os idiomas. A expressão amém, que é uma expressão hebraica. Hebraica. E a igreja trouxe ela, nem traduziu ela. Amém, assim seja. Quando você se une a alguém em oração, e alguém está falando e pedindo, e se você está pedindo algo segundo a vontade de Deus, e se alguém fala assim, amém, ele está dizendo junto contigo,
que isso aconteça, que esse pedido seja atendido. O que vocês acham sobre isso? O que você acha, Júnior? Isso é muito tremendo. E aqui fala do óleo precioso, né? Que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. E pá. Mas o que eu quero finalizar com vocês e falar sobre isso? Davi faz duas comparações, como eu falei, né? O óleo precioso e o orvalho. Você sabe que o orvalho, eu não sei se você conhece sobre isso, mas o orvalho de Hermon que descia sobre os montes de Sião, para quem já procurou pesquisar isso historicamente, sabe que esse orvalho fazia toda a diferença. Inclusive, os montes de Sião, ele estava sempre verdinho, ele diferenciava dos outros montes. E a gente sabe que aonde não chove constantemente, né, quem vai no Nordeste sabe que uma chuva é suficiente para mudar o quadro de toda uma região. E quando Davi escreveu esse negócio, Davi, como bom observador, ele comparou coisas que ele conhecia. E quando ele quis falar sobre a comunhão, ele pegou essa comparação, porque todos viam o monte de Sião. E sabia que o monte de Sião estava sempre verdinho, era viçoso. E Davi via que ali tinha vida e nos outros não tinham vida, claro, porque, né, aonde chove, aonde a vegetação cresce, isso traz vida juntamente com esse fato. E Davi sabia que o que diferenciava os montes de Sião para os demais montes de sua época era um orvalho. Não era nenhuma chuva, mas era um orvalho que regava esses montes constantemente. Eu não vou aqui querer dar uma aula de geografia, embora você pode aí depois pesquisar no Google, alguma coisa assim, você vai ver lá e vai confirmar o que eu estou falando. E Davi falou que ali havia vida. E quando Davi comparou isso com a comunhão da igreja, o que ele quis dizer, meus irmãos, sobre a comunhão da igreja? Ele diz que na comunhão da igreja, é na comunhão da igreja que o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida até o ano que vem. Até quando? É na comunhão, meus irmãos, é no relacionamento. Além de ter tudo aquilo que eu já falei aqui com vocês, uma coisa que nós temos no relacionamento é vida. Vida de Deus. Vida. E por que eu digo isso? Porque a gente olha para algumas pessoas e a impressão que a gente tem é que essa pessoa tem nome de que vive, mas está morto. Tem gente que você olha assim, numa vida, está apática, desanimada. Não há desejo, não há vida, não há fome. Mas não há porque a pessoa foge. Não há porque ela não dá e não recebe. Não há uma troca. Porque, inclusive, no reino de Deus, quando é que você recebe uma medida transbordante, sacudida? Quando é? Quando você dá. Porque fora do reino de Deus, quando você dá, você fica com menos. Mas no reino de Deus, na igreja, você tem mais quando você dá aquilo que você tem. Aquele que tem lhe será dado, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Tem gente que está perdendo o que recebeu porque está enterrando. Mas está enterrando por interesse, essa é a verdade. Porque não quer ter trabalho, não quer se doar, não quer pagar o preço, não quer abrir o coração, não é nem abrir a casa. Porque tem gente que abre a casa e não abre o coração, é abrir o coração. E quando você faz isso, eu vou dizer uma coisa a você, olha, você vai cansar muito. Talvez você tenha alguns prejuízos materiais. Talvez o teu custo aumente, porque agora você não tem mais que comprar só para a tua família, a família cresce. Mas eu vou dizer uma coisa para você, você vai provar de uma vida, de uma presença, de uma alegria, que você não vai encontrar em lugar nenhum. Porque isso acontece. E quem vive assim sabe que eu estou falando a verdade.
que quando você compartilha, quando você dá, quando você se doa, você às vezes chega no final do dia, você chega exausto, mas o teu coração, meus irmãos, é cheio de uma alegria, é cheio de uma força, de uma vida inexplicável. E nós precisamos restaurar isso em nome de Jesus. Nós precisamos de pastores que deem as suas vidas pelas ovelhas. Nós precisamos de ovelhas que queiram estar perto dos pastores. Porque quando a gente faz isso, meus amados, a gente prova algo sobrenatural de Deus. Amém? Acho que eu posso encerrar aqui, não posso, Júnior? Está tranquilo? Se eu falar mais, vai ser igual aquela história que a gente fala, né? É assim? Acho que a gente pode orar debaixo dessa palavra. Eu estou falando essas coisas, né, embora às vezes eu me acho muito chato. Eu já falei para vocês que eu não gosto de me assistir. Já falei, não? Embora eu sou desse jeito, mas eu gosto de ouvir gente mais alegre. Eu gosto de ouvir Júnior falando, porque Júnior conta umas piadas que eu não sei contar. Eu gostaria, às vezes, de falar de outras coisas, mas vocês me entendam, por favor, meus irmãos. Essas coisas têm consumido meu coração. Eu já entendi que Deus me chamou para isso. Então, recebe essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo fale contigo. Mais do que isso, eu oro para que o Espírito Santo possa restaurar a comunhão, porque comunhão também é resultado de luz. Não é só querer estar junto. Na verdade, a comunhão é resultado de gente que ama Jesus, de gente que quer viver na luz, de gente que não quer viver em pecado, de gente que não quer viver nos seus próprios interesses, afundado na lama, mas de gente que quer viver na luz. A comunhão também é resultado de luz, eu sei disso. Eu sei que o que afasta as pessoas uma das outras, um dos motivos, é as trevas. Porque quando a gente está em trevas, quando a gente está com alguma coisa escondida no coração, a gente quer estar perto de tudo, menos da igreja, menos da luz. Mas não é só isso, sabe? Às vezes a gente está muito envolvido com os nossos próprios interesses, com os nossos prazeres, com as nossas conquistas. Isso vai ter fim, meus irmãos. Eu sei que isso vai ter fim. Não é pecado você conquistar, você crescer profissionalmente, você estudar. Você tem que fazer isso mesmo. Mas você não pode ignorar aquilo que Deus te chamou, aquilo que é prioridade na tua vida, que é o reino de Deus. O reino de Deus tem que vir em primeiro lugar em nós. Ele tem que ser o primeiro das nossas vidas. Porque se não for dessa forma, fatalmente, meus irmãos, a gente não vai sobreviver ao que vai vir, que já está vindo. Tem muita gente deixando o Senhor. A gente escuta isso, a gente vê gente que caminhou, gente que esteve perto. Ontem mesmo eu estava ouvindo de um rapaz que já há muitos anos deixou o convívio e hoje fala mal. Ele se tornou um adversário de Deus, da igreja. Está até duvidando que Jesus ressuscitou. Mas, meu Deus do céu, tem misericórdia. Que o Senhor possa restaurar essas coisas entre nós, sabe? Restaurar os nossos corações. Que você possa ter um desejo de ir atrás também dessas pessoas, de ir atrás de orar por elas, de não desistir, de chorar por elas. Gente que caminhou, gente que de repente andou debaixo do teu vínculo, do teu cuidado, do teu pastoreio. Não se conforma com isso não, meu irmão. Não se conforma com isso. Vai para Deus, chora, clama ao Senhor. Vá atrás dessa pessoa, lute por ela. Em nome de Jesus.